Boa noite, estamos de volta com o nosso estudo, nossa jornada, Joana de Ângeles, do livro O Homem Integral. Hoje a gente vai estudar o capítulo 23, Problema do Espaço. A gente estamos na 6ª parte do livro, mas para a gente começar, vamos fazer uma oração. Quem gostaria de fazer a oração? Eu vou fazer. Eu tenho que conectar aqui também. Oh, Jesus. A gente tenta. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus. Agradecer a oportunidade de mais um dia de estudo nesta casa, neste momento alegre, risonho. Que possamos, assim, por intermédio da transmissão dos ensinamentos de Joana, que estão sendo ofertados, que possamos, assim, adquirir mais conhecimento, colocar em prática esses ideais em nosso cotidiano. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Quem quer começar a leitura? Vou começar para animar vocês, tá? Vamos lá. Adoro ouvir sua voz. Eu já falei muito hoje. Eu leio. Deixa a Pâmela ler, porque ela só... Meu braço tá doendo, agora é a garganta. Deixa ela... Vai, então, pode ir. O problema do espaço. O espaço é de vital importância para a movimentação dos seres, especialmente do homem. Experiências de laboratório demonstram que, em uma área circunscrita, na qual convivem bem alguns exemplares de ratos, à medida que aumenta o seu número, nele se manifesta a agressividade, até o momento em que, tornando-se mínimo o espaço para movimentação, os roedores lutam, dominados por violenta ferocidade que os leva a dizimar-se. Graças a isto, nas cidades e lugares outros superpopulosos, o respeito pela criatura e a propriedade desaparece, aumentando progressivamente a violência e o crime, que se dão as mãos em explosões de sandices inimagináveis. A diminuição do espaço retira a liberdade, diminuindo-a na razão do volume daqueles que o ocupam, o que dá margem à promiscuidade no relacionamento das pessoas, com o consequente desrespeito entre elas mesmas. Inconscientemente, a preservação do espaço torna um direito de propriedade, que adquire valores crescentes em relação à sua escassez e localização. O homem, como qualquer outro animal, luta com todas as forças e por todos os meios para a manutenção da sua posse, a dominação do espaço adquirido, e às vezes pelo que gostaria de possuir, tombando nas ambições desmedidas, na ganância. No relacionamento social, cada indivíduo cioso dos seus direitos, do seu espaço físico e mental, da sua integridade, da sua intimidade, zelando pela independência de ação e conduta nessas áreas comportamentais. Quando os sentimentos afetivos irrompem e ele deseja repartir a sua liberdade com a pessoa amada, naturalmente espera compartilhar dos valores que ela possui, numa substituição automática daquilo que irá ceder. Trata-se de uma concessão-recepção, gerando uma ação cooperativista. A princípio, o encantamento ou paixão substitui a razão, quebrando um hábito arraigado, sem chance de preenchê-lo por um novo, que exige um período de consciente adaptação para uma convivência agradável, emocionalmente retributiva. Apesar disso, ficam determinados bolsões que não podem ou não devem ser violados, constituídos remanescentes da liberdade de cada um, o reino inconquistado pelo alienígena. Nos relacionamentos das pessoas imaturas, os espaços são, de imediatos, tomados e preenchidos, tornando a convivência asfixiante, insuportável. Logo passam as explosões do desejo ou os artifícios da novidade.
Surgem nesse período as discussões por motivos fúteis, que escamoteiam as causas reais, nascendo as mágoas e rancores, que separam os indivíduos e, às vezes, os arruinam. Nas afeições das pessoas amadurecidas psicologicamente, não há predominância de uma vontade sobre o do outro. Porém, um bom entrosamento que sugere a eleição da sugestão melhor, sem que ocorra a governança de uma por outra vida, que a submetendo aos seus caprichos comprime-a, estimulando as reações de malquerença silenciosa que explodirá, intempestivamente em luta calamitosa. Por isso mesmo, o afeto conquista sem se impor, deixando livres os espaços emocionais, que substituem os físicos cedidos, ampliando-se os limites da confiança, que permite o trânsito daquilo na sua e na área do ser amado, que lhe não obstaculiza o acesso, que é evidentemente de natureza recíproca. Interessante, né? Nossa, uma aula de relacionamento. Essa parte Isso aí de é verdade, pequenininha, espaço tem com mais... Só mais 4 parágrafos para terminar. Engraçado que eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do espaço, no sentido de agressividade mesmo, de manter esse espaço. E aí agora eu fico pensando, cidade, em relação à agressividade na cidade grande, né? E a conquista do poder também tem a ver com o espaço, né? Cada um tem uma casa maior que a outra, mas chique, sei lá, para mostrar um certo poder desse espaço que a pessoa tem também. Ué, quantas guerras por terras? Quantos conflitos? Até hoje ainda está Nossa, tendo guerra mesmo. por causa de terra. Desde, Né? olha que... Ou seja, resumindo, por causa do espaço? Não, o espaço é meu. Por isso tem tanta briga em condomínio. Eu sou conselheiro fiscal, acho que eu vou colocar essa lição lá na Assembleia. Assim, vamos lá, gente. Menor o espaço, menor a liberdade, maior conflito. Olha os ratos aí. Olha os ratos. Então, E sabe o que é triste? É investimento em questão de nação em armas potentes para destruir outra nação Vou tomar o em espaço. função desse espaço. O valor que, se você for, uma vez eu pesquisei, eu fiquei com esse trem na cabeça, depois que eu assisti Top Gun, ótimo filme. Mas eu fiquei pensando, gente, investe tanto em armas nucleares, olha o tanto que poderia ser investido em educação, em saúde, né? Por causa disso, território. Poder, território, Né? espaço. Mas aí ela mostra até o relacionamento dentro da sua própria casa. Porque ela transfere aí a questão do espaço sociedade Geográfico. para o espaço Emocional. indivíduo. E o espaço físico para o espaço psicológico. Olha que interessante. E é verdade, percebe que todos nós temos um espaço psicológico. Na PNL chama de espaço psicogeográfico. Quer ver? Se uma pessoa chega muito perto de você, você sente desconforto. Aham. Quando não é uma pessoa íntima, lógico. Você afasta. Né? Vamos supor, você está num ambiente público, numa fila de banco, por exemplo, e a pessoa encosta muito em você, seja na parte da frente ou atrás, ou do lado, seja assim, como, não dá um Você vai olhar incômodo pra ali, trás, um mas até com desconforto? o carro, gente. Quando a pessoa tá você tem que manter uma certa distância. Quando a pessoa já começa a O carro encostando ficar muito... te incomoda. Tá vendo, né? Incomoda. né? Aí, percebe que ali, Até o mesmo porque eu sou espaço barbeira, mental, né, psicológico seu, é como se alguém estivesse invadindo. Está invadindo o seu espaço. Né? Por isso que tem aquela questão, né, quando a pessoa está em conflito, né, já viu? Principalmente que é adolescente, né? Está em conflito, aí um chega e Impõe, né? põe o peito no outro, assim, invadindo o espaço, intimidando o outro, né? Para mostrar que, assim,
eu vou te enfrentar, eu vou invadir seu espaço, eu vou te Por dominar. isso que eu adoro aquela música, ado, cada um no seu quadrado. Eu odeio que invade meu espaço. Percebe que a gente tem esse espaço psicológico. Mas o dia que criou essa música, eu falei assim, gente, isso pra mim tinha que pôr uma placa, tipo assim, ninguém me encosta, ado, cada um no seu quadrado. Né? Odeio andar com alguém me esbarrando. E aí, levando para o relacionamento, quando você indo. tem um relacionamento íntimo, o que você faz? Você cede esse espaço. Né? Na intimidade, na pessoa que você tem um relacionamento, ela se aproxima, ela te abraça e tal. Ou a casa, né? Você divide a casa com a pessoa, divide o espaço com a pessoa, você cede. Só que ali pode causar vários conflitos internos, né? Porque às vezes você está cedendo, mas você não quer ceder. Tanto é que ele faz a diferenciação ali de relações entre pessoas imaturas, pessoas que são amadurecidas, entendeu? Como que funciona essa troca. Quando é aquele começo de paixão, você fica assim, onde você vai? O que você vai fazer? Por que você está fazendo isso? Não, tem gente que é desse jeito. Que é a questão que é o do controle, domínio, né? Do domínio. É ciúme. Tipo, se você está no meu espaço, você é isso, justamente você querer Você cercear o espaço do outro. Tem que estar né? dentro dos seus limites, do seu domínio, Deus me livre. né? Do seu espaço. A pessoa tem que estar ali dentro, como se fosse um objeto. Eu já fui assim. Por isso que Graças quando a Deus hoje não mais, né? A pessoa falava assim, vou trabalhar até mais tarde. Vai o quê? Por quê? O quê? Não falava nada, filha. Eu ia a pé, lá da minha casa, onde ele estava. Aí eu falava assim, o que você está fazendo aqui? Não falava nada. E trabalhar com você. Esse bicho não me pega. Pior é quando a pessoa Se vê, eu ter que baixar tipo lá, assim, meu você filho, está num tchau, lugar obrigado. público, vê outra pessoa te olhando, Aí briga com você. você nem tá vendo e depois você começa a apanhar. De graça. O que está acontecendo? A fulana tá te olhando. Vai tomar Tô nem fulano, vendo. então, E começava a apanhar. Ai, gente, mas você sabe que isso... Abre aspas, peraí. E aí começava a apanhar. Aí ficava Aí com você ter falado, você tem que ter espaço. beliscão, tapa. Por isso que isso é tão importante, a questão de delimitar o limite, inclusive não só do espaço, mas no relacionamento, por exemplo, no trabalho ou em casa. Não, eu não vou fazer isso, porque quando você começa a abrir mão, você começa a te afetar psicologicamente. Isso explica as competições que surgem do trabalho, muito comum, né? Por causa Às vezes, do nada, a pessoa está competindo com você, ela quer te superar ali, que ela está sentindo que você está invadindo o espaço dela, né? Porque o cargo dela ali... Gente, eu me senti madura, então, dessa vez. Eu não tenho esse problema. E nem de ciúme, hein? Não tem. Então, eu tô muito madura, gente. Eu fiquei emocionada agora. Mas, assim, a questão de invadir o meu espaço, eu fico muito brava. Agora, né? Porque antes, eu cedia. Por isso que quando fica me pedindo muitas coisas, é como se estivesse me cutucando. Fica assim, menino, fica, mãe, ô pana, mãe. Aquilo vai me dando uma loucura, agora eu entendi. É como se eu sentisse que estivesse me cutucando, invadindo meu espaço. É verdade, Léo, não fica rindo não, mas... Eu não tô rindo, não. Internamente, eu já percebi. E você viu que ela fala ali? Que aí no relacionamento estabelece os bolsões. Tipo assim, a gente tá casado, tá vivendo aqui, mas ali naquele lugarzinho ali é meu, ali você não toca. Né? Ou tô ali no meu momento ali no banheiro, não entra. Né? Porque a intimidade começa a invadir todos os espaços ali. Sim. Aí você começa a determinar. E quando não há maturidade para conversar e determinar esses espaços, esses bolsões, um invadindo o espaço do outro, começa as briguinhas por motivo aparentemente besta. Mas você falou A, você falou B, mas não está brigando por aquilo, né? Está brigando porque a pessoa está se sentindo invadida mesmo. Ainda mais mulher que vai guardando, assim, deu do primeiro dia que viu,
aquilo que incomodou, né? Então, guarda tudo. Vai. Só falar? Hum. Eu acho que eu vou danar com o amigo espiritual, então. Por quê? Porque ele fica invadindo meu espaço. Eu tava comentando com ela. Ou eu tava calado, mas depois dessa não dá, não. Ha, 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 ha. Eu tô de babá hoje, mas não dá pra escutar uma dessa, não falar nada, né? Eu sei que você gosta. Porque assim, eu tava contando pra ela, porque eu sinto muitas sensações físicas, né? Certo. E eu já falei isso com o André. O amigo espiritual, ele tem um tamanho, mais ou menos, de uma pessoa de 180 quilos. E ele é do tamanho do Clécio. Então você imagina o tamanho da pessoa. E aí, a hora que ele conecta comigo, meu corpo faz assim. A hora que ele vai sair, é a mesma coisa, entendeu? E aí, a hora que eu tô andando com ele, na hora que nós estamos conectados, a sensação que eu tenho é que eu tô esbarrando o povo, então eu vou andando devagarzinho. Então ele tá invadindo meu espaço, entendeu? Ele vai ter que fazer um regime. Não tá, você conectou com ele. Você cedeu o espaço. Não, então eu vou proibir ele. Concessão, recepção. Concessão, recepção, exatamente. Concessão, Vou recepção. proibir o André, ele vai ter que procurar um E é médico. outro detalhe, né? Que você conecta, você concede, mas Você vê, o amigo do Léo. você às vezes, intimamente, você fica esperando que a pessoa também possa ceder espaço. Né? Ele mesmo falou que ele é alto, ele é mais alto que o Leonardo. Eu tenho Deixa eu te falar, barra assim. ele é alto, ele não é grande. É mais alto que o Léo, não é difícil. Não, é mentira. Basta ter mais de 10 anos, geralmente. Mais de 10 anos. Ai, meu Deus. Mas Gente, então, eu vou deixar vocês. Não. Tem que ir lá buscar no petit. Ela tem que procurar o espaço dela. É verdade. Tem que voltar para o espaço dela. Na quarta-feira não posso ficar até tarde mais. Foi um Muito bom, prazer. vai com Deus. viu? Mas é muito interessante essa Aí, analogia. A gente relação não ao para pensar relacionamento. nisso. E realmente, o que acontece? Os animais, quando estão aumentando a quantidade, inclusive, eles comem um ao outro. e aí era Igual falou, disso, até dizimarem-se. Né? É verdade. Gente, aí era disso Não, que a gente certo. estava falando no começo. Porque a hora que a gente sentou aqui, eu li aqui, problema do espaço. Falei, aí ela começou a rir. Porque o problema do espaço, entendeu? Do espaço. Do espaço. E agora imagina eu dando paz. Do espaço. A Pama tem que estar na sala, velho. Nada borboleta da Pama. Nós temos a bailarina e a nadadora. Entendi. Né, Marcelo? Oi? Não, Marcelo. Eu tô escutando, não provoca não. Quem quer continuar a leitura? Marcelão, leia pra nós. Você tá esquecendo que eu tô de babá aqui, olha lá, ó. É babá. Ah, tá. Eu não tenho como ler hoje, eu tô só escutando. Eu vou fazer uma maneira, tô indo aqui. Beleza. Quer que eu leia, Wellington? Pode ler. Então vamos lá. O homem ou a mulher de personalidade infantil deseja o espaço do outro, sem querer ceder àquele que acredita seu. Peraí, só um minutinho. Sumiu. Eu li. Por isso mesmo você leu? Li. Então vai, desculpa, pode continuar. Tá. Quando consegue, limita a movimentação do afeto a quem deseja subjugar por hábeis maneiras diversas, escondendo a insegurança que é responsável pela ambição atormentada. Se não logra parte para o jogo dos caprichos, que termina em incompatibilidade de temperamentos, disfarçando as suas reações neuróticas. Peraí, passou muito, Wellington, volta um pouco. Volta mais, Wellington, sumiu. Aí, tá certo. A vida feliz é um dar, um incessante receber.
Toda doação gratifica, e nela embutida está a satisfação da oferta, que é uma forma de gratulação. Aquele que se recusa. Peraí, é que eu aumentei, eu tive que ampliar, senão não enxergo. A distribuição padece a hipertrofia da emoção retribuída e experimenta carência, mesmo estando na posse do excesso. Somente doa, cede quem tem e é livre. Interiormente amadurecido, realizado. Assim, mesmo quando não recebe de volta e parece haver perdido o investimento, consegue pleno porquanto somente se perde o que não se tem, que é a posse da usura e não o valor de poder ser multiplicado. A pessoa que deve acostumar-nos com o seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com outrem, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são limitados. Ademais, deve considerar que os espaços físicos são transitórios, em razão da precariedade da própria vida material, que se interrompe com a morte, transferindo o ser para outra dimensão, na qual os limites tempo e espaço passam a ter outras significações. Aqui, Wellington, aqui, ó. Tem como você voltar lá onde eu comecei a ler? Só para me explicar o negócio. Acho que é aí. Não, é antes um pouco, Wellington. Ah, é mesmo, é isso sim, tá certo. Então, assim, só essa parte do começo eu achei mais importante, porque isso é o que acontece muito com a gente, porque eu acho que a gente tem personalidade infantil, viu, gente? Porque realmente a gente tenta limitar um pouco o espaço do outro, e aí na hora que o outro fala alguma coisa a gente se sente humilhado e quer ter razão, é aquela coisa, né, de maturidade mesmo. Por mais que a gente estude, aprende, tem aquela coisinha que pinica lá dentro, né, que aí você vai lá e sem querer, às vezes, uma palavrinha você solta, né, não é fácil ser maduro, não, num relacionamento, não. Agora, essa parte que ele falou, a vida feliz é dar, um incessante receber, né? Quando a gente doa, né? A gente doa dentro do relacionamento e a gente tem a maturidade de aceitar o outro como ele é, com as qualidades, com os defeitos dele e tentar apenas viver bem. Isso é bom demais, né? Mas eu não consigo aqui, atualmente eu não consigo ser assim não, viu, gente? 24 horas não. Eu brigo, mas de vez em quando tem uns ranca-raba aqui, eu com o Marcelo aqui, o Léo vê. Mas não é fácil não, mas vamos levando, mas dá certo no final. No final também você falou uma coisa legal. Ela falou uma coisa muito legal, que os espaços físicos são transitórios, né? Pode falar, Wellington, porque eu... Não, eu só tinha que perguntar se queria que passasse, mas aqui já é o final, ó. Então, está falando que os espaços são transitórios, né, que a gente, por causa da vida material, né, a gente está aqui hoje, amanhã não está mais, quer dizer, nada que a gente tem é nosso, nem o dinheiro, nem os filhos, nem o marido, nem nada, né, e a gente tem que dar valor no que tem, viu, gente, porque, pensa bem, a gente fica aqui, cria os filhos, cria o marido, não é maduro, é imaturo com a família, a gente custa a amadurecer para viver bem, depois quando a gente começa a amadurecer, a gente vai embora. Aí a gente chega do lado de lá, fica lutando para vir ajudar os de cá. Quer dizer, é um círculo, né?
E é aí que a gente vê o tempo que a gente desperdiçou, que a gente poderia ser mais maduro, né? Mas é o vigiar, né? Então tá bom, é isso aí. Interessante você falar criar o marido. Ei, O meu marido eu crio. Ô, Marcelo. Ô, Wellington, eu não vou entrar na discussão. Ô, Wellington, das crianças da minha casa, ele tem dia que dá mais trabalho. Então, assim, né? eu crio ele, Boa. Marcelo. É muito legal esse comparativo que ela faz com o espaço externo e o espaço interno, né? O psicológico. E isso é muito verdadeiro, né? Se parar para pensar aqui, eu não tinha pensado nesse ponto do espaço. A culpa é do neurônio espírito. Verdade. Tudo na vida da gente, igual ela falou ali, né? Na qual limites do tempo e espaço possam ter outras significações. Tudo na vida da gente tem um limite, tem um espaço. É por isso que quando às vezes o outro ultrapassa esse espaço, a gente fica, a gente se incomoda. Por quê? Sabe aquela frase que as pessoas falam que a minha liberdade termina onde começa o do outro? Exatamente por isso. Porque, às vezes, para mim, o meu limite, o meu espaço é diferente do seu. Uma maneira diferente também de ver. Cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa tem o seu espaço, cada pessoa tem uma forma de enxergar isso também. Sim. Só que, conforme pelo que eu entendi ali, ó, a pessoa deve acostumar com o seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se. Ou seja, conforme a gente vai amadurecendo, evoluindo, a gente vai abrindo mão desse espaço externo, cedendo esse espaço externo, construindo um espaço interno. Exatamente. Ou seja, tipo assim, não vai me incomodar uma pessoa estar ali convivendo comigo, onde cabe 1, cabe 2, cabe 3, cabe 4. E ali eu vou me doando para essas pessoas que estão à minha volta, cedendo o espaço físico, oferecendo para elas. Aí você começa a não querer em troca, não precisar, não te incomoda. Porque ali o físico eu estou doando, mas eu estou ampliando meu espaço íntimo. Porque eu estou abraçando eles todos. Tanto é que ela Percebe? fala assim, ó, somente doa, cede quem tem e é livre, interiormente amadurecido e realizado. Então, quem vai conseguir doar, ceder esse espaço sem conflito, vai ser esse espírito que está em viés de amadurecimento. Fora da caridade não há salvação. E a pessoa deve acostumar com o seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente a dela e a de repartir um com o outro. Mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são ilimitados. Então, a sua liberdade íntima não tem limite. Não tem essa questão de delimitação de espaço. Isso se perde, né? Não tem. Infinito. E fisicamente você está doando, mas intimamente você está ampliando. Olha que louco. Paradoxo. O poder da multiplicação, né? Ao mesmo tempo que você está dividindo, você está multiplicando. Você está dividindo o espaço físico externo, mas você está multiplicando o seu espaço íntimo. Mas tem um limite. Não. Pra você. Para mim tem. Como você disse, para você. Cada um tem o seu. Porque você não está com a maturidade. Que você vai ampliando com a maturidade. Maturidade espiritual, psicológica. É porque, assim, quando a gente pensa em posse, você pensa em uma coisa mais primitiva. Tanto é que o rato é um ser primitivo. Vai chegando aquele tanto de rato, ele vai ficando agressivo. A ideia é, pela leitura, instintivamente. Pela leitura, assim, quanto mais evoluído,
embora às vezes existam várias pessoas, ou até, embora existam várias pessoas, ou enfim, vários sentimentos, vamos usar essa expressão, ali ao seu derredor, você, como está amadurecido em relação a isso, isso não é problema. Porque a sua liberdade íntima, ela vai para além disso. Eu não preciso... Eu posso estar várias pessoas e consciente, pleno, tranquilo, enfim. Como eu posso estar sozinho, sem ninguém estar intranquilo. Eu estou no meu espaço, estou no meu castelo. Mas eu estou mal. Entendeu? Eu estou livre, mas não estou. Externamente, mas internamente, intimamente, você estou está preso. O seu espaço íntimo, conforme você vai amadurecendo, você vai ampliando. Então, se você é muito imaturo, o seu espaço íntimo é muito pequeno. Você pode estar morando num castelo, mas você está preso dentro de você Agora, mesmo. nesse sentido aí, eu entendi. Entendeu? Você está preso dentro de você. Você vai amadurecendo, você se liberta dessa prisão íntima. Você expande. Sim. Mesmo que o seu espaço físico externo esteja reduzido. Você não... E aí é por isso que ele faz muito esse elo com o relacionamento, porque tem muita concessão. Então ele faz esse elo com pessoas que não são pessoas que não são tão maduras, pessoas que são mais maduras. Por isso que as almas mais evoluídas, mais amadurecidas, são mais desprendidas. Uhum. Percebe? E aqui falou, personalidade infantil deseja o espaço do outro, sem querer ceder. Aquilo que ele acredita quero tudo ser para seu. mim, quero tudo para mim. É o birrento. É o egoísta, o orgulhoso, o egoísta. Quero tudo para mim, nada para o outro, só para mim. Limita a movimentação do afeto. Não é de ninguém. Limita a movimentação do afeto. Quem deseja subjugar por hábeis maneiras diversas. Se não é meu, não é de ninguém. Só que o que eu achei aqui mais legal, esconder na insegurança. Ele faz isso pela insegurança que ele tem, que é responsável pela ambição atormentada. Então, ele utiliza da ambição, dessa posse, desse poder, para poder, esconder a insegurança que ele tem. Exatamente. Achando que conquistando espaço externo, que ele vai ampliar o espaço interno. Então, quanto mais arrogante é uma pessoa, mais insegura ela é. Exato. Para mostrar quem... Para esconder. Quem ela não é. Esconder a sua pequenez. Isso. Né? E aí a gente faz terapia e se liberta disso. E a gente estuda e se liberta. Porque a gente vai entendendo, a gente vai dando asa. Aquele que recusa a distribuição padece a atrofia da emoção retribuída e experimenta a carência, mesmo estando na posse do excesso. Então, a pessoa que tem muito, que não doa, ela é carente, ela é sozinha. E eu vejo isso muito com o pessoal de alta renda. Tanto que guarda, e aí depois fica guardando, não faz as coisas, fica naquela situação. Depois que morre, sua mulher vai lá e torra tudo. Por quê? Porque primeiro porque ganhou, não teve o valor de trabalhar para conseguir aquilo, né? Uhum. E segundo, a outra pessoa fica tão psicada em guardar, Fixação mental. Né? Que não pensa, gente, o que vai acontecer algo comigo? O que vai acontecer? Tem gente que briga assim, por centavos com o outro, entendeu? Eu vejo discussão assim na minha frente por centavos. Uma vez falou para mim assim, nossa, você vai lá no McDonald's, você fica vigiando, porque sabe quanto que eles, colocando aquela bagunça deles lá de combo, de coisa que teve problema com quanto que ficou me devendo? Aí eu já pensei. Falei, quanto? R$1. Falei, tá certo, até parece que eu vou ficar brigando por R$1. Uma pessoa cheia de dinheiro fica brigando por conta de R$1. A pessoa ficou brigando. Entendeu? Porque
colocou, A tirou ganância ali que ela fala. R$1, entendeu? Eu pensei comigo, gente, quanto dinheiro tem essa pessoa para ficar brigando por causa de R$1, sabe? E tipo assim... Percebe a prisão? É... Tá vendo? Se prende no externo. E aí, na hora de trocar de carro, trocou o carro de um ano para o outro e falou assim, eu tô ciente que eu vou perder nisso 25 mil, mas eu não gostei desse carro. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, a pessoa brigando com a outra no McDonald's por R$1, mas ao mesmo tempo jogando 25 mil fora porque não gostou daquele carro. Eu imaginei que, assim, a pessoa não é livre mesmo, né? Percebe a prisão? Ela fica presa no externo. Percebe? E aí entra naquela história, né? A vida física que é tão momentânea e tão restrita. Se prende aqui. E uma frase que foi dita que eu já nem sei quem que diz mais, porque eu não gravo mais. O problema não é você possuir as coisas, é as coisas possuir você. Uhum. Então, quanto mais as coisas possuem a gente, o externo possui a gente, né? Porque o nosso espaço interno é pequeno demais. Nós somos muito pequenos intimamente, internamente. Ué, eu tava ali, né? Falando que às vezes a gente está fazendo as coisas e eu, pelo menos, que escuto espíritos, ou às vezes um amigo espiritual chega e fala assim: Eu escuto espírito. mas você tá vendo que você tá fazendo errado? Vai continuar? Você vai fazer mesmo? Eu lembro que teve um dia que a moça que faz a faxina lá em casa, ela tava falando. Eu falei, não, hoje não. Aí a amiga espiritual chegou pra mim: senta e escuta. Você não quer ser psicóloga? Então senta e escuta. Eu falei, tá bom. Aí depois que ela terminou de falar, que eu falei algumas coisas, ela falou assim, hoje você me tirou da ideia de tirar minha própria vida. Só porque você escutou ela. Exatamente. Então você não sabe. Aí o Lucas fala assim, acho que eu vou ficar calado, porque assim, eu fico muito bravo, tem hora no meu trabalho, eu falo assim, eu ainda não tô cristão. Agora você pensa, quanto que é 100 menos 75? 25. Aí ele falou assim, aí chega lá pra mim, 100 menos 75, 98. Como você quer que eu fique calmo? Aí eu falo, essa pessoa não aprendeu matemática? Percebe que isso tem a ver também com a questão de um ponto de vista. Olha só. Quando você está muito na superfície, sua visão abrange um espaço limitado. Quanto mais você se eleva, vamos supor que você sobe num balão, o balão vai subindo. Quanto mais esse balão vai subindo, mais o seu campo de visão amplia. Quanto mais você se eleva, amadurece, mais você amplia os seus limites. Amplia a sua visão, amplia o seu espaço. Quanto mais birra você dá, mais infantil você é, menos visão você tem. Mais para baixo você vai. Exatamente. Mais na superfície você fica, ou até abaixo dela. Uhum. Limitando ainda mais a sua visão. Isso tudo que eu falei aqui foi exatamente para exemplo disso. Quanto mais birra a gente dá, menos a gente vê. Menos a gente vê. Porque a gente se prende no externo. Quanto menos maduro, mais eu quero posse. Quanto mais maduro, mais eu quero doar. Entendeu? A propriedade. Mas eu aí quero... você vai se desprendendo, Exatamente. desapegando. Interessante, muito bom. Desapegando. A gente entendeu o que é o desapego agora. Tem uma frase que ele fala aí, ser feliz é doar. Por isso que Jesus Isso, falou da feliz é multiplicação dos pães e dos peixes. Olha lá, a vida feliz é um dar. Um incessante receber. Porque você está dando. E você está ampliando e recebendo ao mesmo tempo. Exatamente. É paradoxal o negócio. Eu não entendi aquele negócio do pão e do peixe. Como que ele pegou um pão, um peixe, fez um monte de cesto e sobrou cesto? É isso, a multiplicação. Quanto mais você dá, Mais recebe. mais você dá.
Você só quer dar, você não quer. Você não tá preocupado em receber mais, entendeu? Isso, mas assim, eu entendo. Você No sentido entendeu? de posse, de De propriedade. posse, isso. Mas você recebe muito mais. Porque Não, sim. olha ali Só que do outro ponto de vista. ali Isso. nessa situação, né, ali de Jesus ali que estava multiplicando os pães, né? O sentimento de gratidão que ele recebeu, né? O espaço íntimo dele invadiu todo mundo ali, foi muito maior que todo mundo. Cresceu, ele multiplicou, ele doou tanto que ele recebeu tanto ao mesmo tempo. E uma coisa que a gente pensa é o seguinte, o quanto que é importante a gente doar para as pessoas. Tanto que Jesus fez isso no casamento, arrumou o melhor vinho lá ainda. Não é que ele estava tipo, não, beber vinho, não sei o quê. Não, mas assim, de você estar junto com a pessoa ali, o quanto aquelas pessoas são importantes para você, estar presente com aquilo, né? De se doar mesmo, né? Não é só no sentido de aumentar as coisas materiais, mas de se doar para aquelas pessoas. Servir. Viemos para servir. E realmente, depois que eu entrei aqui no centro, que sempre doei as coisas lá em casa. Mas agora, além de eu doar, eu ainda penso na hora de comprar. Eu realmente preciso disso? Porque eu não preciso. Antes eu ficava assim, eu preciso disso. Agora eu já consigo perguntar, eu realmente preciso disso? Não que eu não compre, eu compro. Mas já começou a mudar uma chave, entendeu? Já começou a analisar melhor, né? Aí identificar o que é desejo, o que é necessidade. Isso. Diga, Alexandre, pode falar. Ô, Pamela, não tem nada melhor do que a gente doar, né? E fazer o bem. Como diz aquele vídeo que a gente viu, é uma descarga de ocitocina gigantesca, né? E você falou aí negócio de que você pensa quando você vai comprar as coisas, ixi, nossa senhora, você entrou pro centro, acabou. Você vai comprar alguma coisa, você pensa assim, gente, quantas cestas básicas que isso aqui não vai dar? Nossa, se isso que eu vou gastar, se eu comprar um mais barato, nossa, vai dar tanto alimento, vai dar uma caixa de leite aqui para me comprar, vai dar uns, entendeu? Você muda a maneira de pensar, muda, e a gente vai amadurecendo, realmente isso aí é verdade. A gente deixa de querer ter, você não quer ter mais, você quer doar, porque eu acho que eu já estou velhinha já, porque eu já quero aposentar, já não quero trabalhar mais, quero ganhar pouquinho, mas ficar de boa. Eu não estou preocupada de ganhar dinheiro mais na minha vida. Mas, assim, eu não sei se isso é maturidade, ou se é porque é cansaço mesmo de veieira mesmo. Mas eu estou nessa fase, né? E na hora de doar, também, eu também fico me cobrando muito. Porque essa questão da gente trabalhar no centro, a gente vai aprendendo, vai estudando, a gente vai mudando até o nosso doar, viu, gente? Porque antes você parava no sinaleiro, você dava moedinha, você passava na rua que você via que não tinha alguma coisa, sei lá, às vezes comprava um lanchinho, punha lá para a pessoa, ou lá dava alimento para uma cestinha básica, que você divide lá, dá uma sacolinha para cada um. Hoje eu já fico pensando assim, a hora que uma pessoa me pede alguma coisa, você pode fazer isso para mim? Se eu puder, eu falo, faço? Posso. Aí fica uma vozinha assim, falando assim para mim, mas você pode fazer mais. Você sabia que você pode fazer mais? O que mais você pode fazer? Ainda fica nessa cobrança. Então a gente realmente vai mudando mesmo, né? Eu acho que é a idade da gente, o conhecimento que a gente vai adquirindo, a experiência de vida, o aprendizado que a gente recebe na casa, que é muito bom. Você vai mudando, e vai mudando sempre. Eu acho isso muito bom. É isso aí. E vai evoluindo e amadurecendo aos poucos, né? Evoluindo e amadurecendo. Eu lembrei um caso aqui,
Eu acho que até o nome do cientista, médico cientista, pesquisador, que criou o fármaco, né, contra a poliomielite, que é o famoso Zé Gotinha, né, que é o Sabin. E aí o que acontece? Ele foi patentear e aí ele a custo zero. Ele patenteou para outra pessoa não patentear e cobrar. Então ele patenteou a custo zero, não querer nada. Aí eu fiquei imaginando no plano espiritual, porque ele, obviamente, como ele criou esse fármaco, que é para toda criança que nasce, ela injeta, no meu tempo era um gotinho, não sei se mudou. O que acontece? Olha o tanto de dinheiro que ele deixou de ganhar, mas imagina no plano espiritual o tanto que esse cara ganhou oração, bênção, gratidão de pessoas que não adoeceram mais. Ué. Entendeu? Mas é a casa do Chico, gente. Isso mesmo, é transmissão de pensamento. Foi mesmo. É o Chico. Você é bruto? Desculpa, eu esqueci de levantar a mão. Mas é o seguinte, o Chico dizem que ele mora numa casa de cristal. Olha, quem foi Chico? Quanto o Chico era humilde, gente. O que é aquilo? E olha, hoje numa casa de cristal. Que maravilha. Você vê, né? O que ele construiu espiritualmente, né? Igual você está falando. Poderia ter se tornado um milionário aqui na Terra. Provavelmente um dos maiores. Um dos maiores, um dos homens mais ricos aqui do nossa sociedade. Gente, todo dia que eu faço evangelho no lar, que eu termino, culto no lar, eu não consigo não agradecer os livros. A gente não consegue. Outra doação maravilhosa, conhecimento, né? Você fala assim, gente, como que a gente ia ter essa noção? Pra gente, olha quantas pessoas estão buscando esse conhecimento para melhorar, para ser uma pessoa melhor encarnada e desencarnada. Entendeu? Então, senão a gente ia permanecer daquela vidinha. Né? Você fez um raciocínio muito interessante, porque quando você estuda essas obras espíritas, o que acontece? Quando eu estava no início dos estudos, eu falava assim, vou estudar para além da vida, né? Mas não. Pelo contrário. Agora. Óbvio que você vê os efeitos práticos disso para além da vida e tudo. Entretanto, você vê a necessidade de você modificar os seus preceitos e tudo para que o além, né, seja mais profícuo. E também você começa a mudar. Você imagina e fala assim, gente, mas uma vez eu até ouvi uma pessoa falando assim, isso foi até não sei se foi um amigo espiritual. Eu tô morrendo mesmo, desmatamento, essas coisas não são para mim mais, né? Porque eu não vou pegar a terra destruída. Aí o amigo espiritual falou, provavelmente sim, porque provavelmente você vai ser neta de você mesma. Então, o que acontece? Você vai pegar o planeta destruído. Entendeu? Aí a pessoa falou assim, eu não tinha pensado nisso. Porque as pessoas esquecem que elas vão morrer e reencarnar. Então, eu não tinha pensado. Ou seja, todos os seus atos vão trazer consequências para você. E outra coisa que acontece, a gente diminui a revolta. Gente, o quanto diminuir de revolta? Quanto mais você vai conhecendo, entendendo. E tem uma frase muito boa, Pamela. É muito boa. Essa serve para todas, que aí você fica bem. Isso aconteceu para evitar um mal maior. Justamente. Nossa, meu Marcelão hoje derrubou a marmita, assim. Eu falei, meu Deus, o arroz, morrendo de fome, a salada, foi tudo embora. Aí para evitar um mal maior, tal, que era para acontecer, às vezes estava, né, contaminado.
Aí você viaja. Você viaja, filho. Aí passa. Você começa, tipo assim, igual eu tô lendo lá os mensageiros que tá com os meninos, questão dos médiums, né? E eu tô estudando. Falei, gente do céu, o tanto de trem que eu tenho para pagar. Se eu falei que eu vim como médium, eu tenho trem demais para pagar, meu Deus do céu! Na hora que a vida tá difícil, eu falo, gente do céu, mas eu devo ter sido ruim demais da conta. Graças a Deus eu já comecei a espiar um pouco desse trem. Antes eu ficava assim, gente, não é possível que isso aconteça comigo. Deus é injusto demais. Nossa Senhora, por que com os outros não acontece? Comigo aconteceu isso tudo. Agora, eu não falo isso nem na bala. Eu ainda falo assim, meu Deus, obrigado, me dê força para aguentar esse trem difícil. Porque se é para eu passar isso agora, é porque eu já trem demais para trás que eu tenho, gente. Certeza. Médium. Às vezes ele passa a vida inteira ajudando, né? Ali, vários espíritos que ele ajuda, auxilia várias pessoas, os espíritos obsessores daquelas pessoas encarnadas. Ele ajuda ali milhares de pessoas. Não, mas o negócio não é esse. esse. E aí ele acha que ele está ajudando. Não. Ele está pagando. Ele está pagando. É tudo dívida. Tudo dívida. E outra coisa, você ainda começa a falar assim, oh meu Deus, que eu possa pagar um pouco do povo que eu atormentei para trás, porque vida difícil desse povo. Eu fico pensando, gente, quantas pessoas não devem ter matado? Não, peraí. Por isso, vou dar um exemplo aqui prático. Toda vez, Wellington, que não tiver 21h38, não, 20h38 na terça-feira, no curso de mediunidade, e o seu Lua for levantar o dedo, só mais um! Eu vejo o espírito do Wellington saindo do corpo. Falando assim, eu tenho que cumprir o horário. Nesses tempos de batalha, ele falou assim, não tem jeito. Não dá. Ele entregou. Ele falou, não dá. Aí você fez assim, graças a Deus, né? Devo ter tratado muito seu Lula. Filho. Então, ainda bem que ele está entusiasmado, que ele está feliz de estar aqui. Eu tenho uma frase o seguinte. Verdade. Gente, não acredito que eu escutei isso, mas eu ainda tenho que agradecer o que eu escuto. Então, tipo assim... Eu escuto. Eu Eu estou escutando. Pode ser Obrigado pela audição, obrigado, meu Deus. Meu Deus, porque eu escuto. Eu consigo ouvir. Ou quando a pessoa está com muita ignorância, você fala assim, oh, meu Deus, obrigado, podia ser eu essa ignorância. Eu já não estou mais nesse nível, Excelente. Graças a Deus. Tipo assim, eu já fiz isso demais com os outros, estou precisando pagar mesmo. Obrigado, meu Deus. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que faz, nem eu estou sabendo mais o que eu faço. Mas assim, perdoa a gente do mesmo jeito, porque nós estamos lascados. Gente. Aquele dia o espírito vai sair do corpo. Não dá. Mas não tem como. Não tem como. Acho que era a terceira vez do Só Mais Um, né? Era a terceira vez. O cara manda sua pergunta. Pessoal, vamos encerrar então? Vamos encerrar. Então vamos agradecer, né? Vamos. Agradecer mais uma vez. Lê, enxerga, aprende. Fala. Aprende. Vamos agradecer por mais esse conhecimento que foi compartilhado conosco, né, através da caridade da nossa irmã Joana, da caridade do nosso irmão Divaldo, de podermos trazer esses ensinamentos que ela nos passa. Com amor, né? Com e amor. nem é com dor ainda. Com amor. Já está aprendendo. Se com você está amor. achando que esse aí já foi pesado, é porque vocês não sabem o próximo. Então, agradecer pelo grande amor e caridade dos dois de transmitir esse conhecimento para nós, porque o conhecimento é uma das grandes formas de caridade. Espalhar o conhecimento, porque o conhecimento ilumina o caminho das pessoas. Está iluminando o nosso e vai iluminar o caminho das pessoas que estiverem com a gente nessa busca pelo conhecimento. Então, que Jesus possa iluminar imensamente essa nossa irmã, esse nosso irmão. Agradecer a Jesus pela oportunidade, pelos ensinamentos que Ele sempre nos passa, pela presença e o amor dEle com todos nós. E o nosso Pai, que sempre nos dá a oportunidade, cada vez mais, de crescer um pouquinho. E com o coração cheio de gratidão, a gente ora a oração que Ele nos ensinou.
Pai Pai nosso que estais no céu, céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Jesus nos abençoe. Até a próximo estudo, se Deus quiser.